Ia ser sempre esse mundo que a gente vive aqui. Uns têm muito, outros têm pouco. Os que têm pouco vivem sempre subjugados a quem tem muito. E Deus não é injusto, Ele não é imparcial. Deus quer o melhor para cada um de nós. Então Deus fechou o acesso à árvore da vida. Aí Ele deu uma opção para nós: querer viver ou morrer. Ele envia Jesus Cristo para todos aqueles que quiserem viver. Quem entendeu, diga amém. Então é simples. Deus enviou o seu Filho. Quando tudo parecia perdido, Deus abriu a porta da graça. Ele ofereceu um plano de salvação para nós, ou seja, o homem caído. Ok? Veja bem, o mal avançou e o pecado chegou a um ponto insuportável, como nós vimos lá, nos dias de Noé. Ok? Depois, Deus chamou Noé e por meio dele abriu uma porta da graça, ou seja, a porta da salvação para o mundo, mas aquela porta se fechou. Nos dias de Noé, amigo, nós vimos lá, né? Deus mandou Noé construir essa arca e ele passou 120 anos construindo essa arca. Nesse meio tempo ele anunciava o que? A vinda do dilúvio. Então, enquanto ele estava construindo, as pessoas tinham a oportunidade de também ter acesso a essa arca, entrando pela porta. Mas quando chegou o tempo do fim, as pessoas ainda não deram ouvido, ou seja, nós estamos vivendo o tempo do fim aqui, amigo. Jesus está pronto para vir. A única coisa que segura lá é a ordem de Deus para que ele venha. E é claro, esse evangelho que precisa ser pregado a todos, ou seja, você que ainda está chegando agora. Você que precisa entender essas coisas. Mas eu não tenho muito conhecimento. É por isso que você precisa começar, que é para você começar a aprender. E vai aprendendo e vivendo, e a tua fé vai aumentando. Quando tu já estiver na minha idade, 46 anos, ou passado disso, você está firme e forte na esperança viva de Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então o povo, brincava, zombava, mas chegou o tempo em que essa porta se fechou. E o que aconteceu? Todos estavam desesperados tentando abri-la, mas não tinha mais como abrir, porque Deus a selou por fora. Quem estava lá dentro não saía, quem estava fora não entrava. Então, quando a porta que é Cristo se fechar, muitos vão querer procurar Cristo, mas não vai dar mais jeito. Não tem como, porque agora Ele é o nosso intercessor, mas quando Ele vier, Ele vai vir para julgar. Ele é o nosso juiz, agora Ele é o nosso advogado, mas quando Ele vier, Ele vai vir para ser o juiz. Ok? Os papéis se invertem. Jesus veio e ofereceu, claro, a salvação de graça para nós. Ele, ao morrer na cruz, abriu a porta da salvação para todo aquele que nele crê, conforme está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem a vida eterna, mas é para todo aquele que nele o quê? Crê nele como? Como é que nós cremos que Jesus é o que Ele pode fazer por nós? Ele é o Salvador, não é isso? Mas é só isso? Jesus é o nosso Senhor. Nós o queremos como Salvador, mas também temos que tê-lo como Senhor. Ou seja, nós temos que ser obedientes, ser seus seguidores, bons discípulos. Todo aquele que crê e aceita segui-lo como fiel discípulo. Amém? O tempo da graça é quando? Para nós hoje. Boa, agora. Mas eu já disse também a resposta, né? Vamos ver aqui o que diz Efésios 2:8, falando sobre essa questão do tempo da graça. Lá no Novo Testamento, depois de 2 Coríntios, depois de Gálatas, ok? Efésios capítulo 2, vai estar na página de número 1099, depois de Gálatas, ok? Tempo da graça, página 1099, ok? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Por que somos salvos? Pelo quê? E o que é a graça? Aí ele diz assim,
mediante a fé. Fé em quem? Aí ele diz: e isto não vem de vocês, é dom, é presente de quem? Então você percebe? Pela graça, o favor de Deus. Quem é o favor de Deus? Ele disse assim, ó: pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé em Jesus. Que não vem de vocês, mas vem de Deus. Deus enviou Jesus. Somos salvos pela graça, pela fé em Jesus. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus. E esta fé é também algo que é produzido no coração de Deus para conosco. A Bíblia diz que ninguém pode chegar a Deus, ou muito menos se arrepender, se não for pela bondade dEle. Deus não ia deixar você morrer enganado pelo dragão, pela serpente lá no Éden. Ele ia te dar uma oportunidade. Por isso ele lançou o plano de salvação enviando Jesus. Hoje, agora aqui, ó, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver aqui, ó, versículo 8. Último livro da Bíblia. Capítulo 3. Ok. Versículo 8 está na página 1161. 1161. Vamos lá. Diz assim, acharam? Diz assim, versículo 8. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, pela fé, você que chega a Jesus, o Senhor Deus colocou uma porta para nós. E essa porta ninguém pode fechar. Por mais fraco que você possa achar, se você manter firme esta fé, o Senhor vai te dar força para suportar. E Ele tem colocado diante de nós esta porta. Está diante de mim, está diante de cada um aqui. Está diante de vocês, meninas, esta porta aberta. A questão é, o quanto você está disposto a viver essa experiência ao entrar por esta porta? Será que as coisas deste mundo, ou a experiência que você tem deste mundo, não é suficiente, ou é extremamente suficiente para não deixar você viver uma experiência com Cristo através da fé? Porque isso é fé. Sabendo que Ele foi enviado como um presente para nos dar a vida e experimentar, Ele está conosco todos os dias. Como é que Jesus vai estar conosco? É fé. Senhor, eu vou fazer isso aqui, por favor me ajude e vá. Senhor, eu preciso tomar uma decisão assim, por favor me oriente. Tome. Aí Ele vai te direcionar aqui, ó. Alguma coisa o Senhor vai falar com você aqui. Ou te trazer memórias, situações as quais aconteceu e deram errado, ou coisas que deram certo. Deus nos direciona, amigo. Ok? Olha o capítulo 7 aí de Apocalipse. Você vai virar algumas páginas aí. O versículo 10 diz assim, ó. Bem na frente mais, umas 3 páginas para frente. Versículo 10. É na página 1164. Diz assim. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esses aí era a voz, era o clamor daqueles que, quando foi feita a pergunta, quem seria digno de abrir os selos, aí Jesus se colocou como aquele que se levantou para fazer essa missão. Aí declararam com grande voz, dizendo assim: e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o nosso Cordeiro de Deus. Lembrando que nós começamos aqui mostrando para você uma grande guerra, e eu perguntei para você de que lado você quer estar. Você é do lado do Cordeiro ou do lado do dragão? A maioria aqui levantou a mão dizendo que gostaria de estar do lado do Cordeiro. Mas você percebe que nem todos estão aqui desde o começo? Ou seja, a ideia de estar do lado do Cordeiro perdeu aquela ênfase, porque se você não der continuidade no conhecimento
vai ser como aquela semente que foi lançada no meio do caminho. Aí as aves vieram e colheram. Aí depois aquela semente caiu no meio das pedras e ela não pôde crescer, né? Porque não tinha raiz. A raiz não pôde avançar. Aí outra semente que caiu no meio dos espinhos, que não cresceu porque ficaram sufocadas. Mas há alguns aqui que são a boa terra, que a semente caiu ali e ela está crescendo, ela vai produzir frutos. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia é cheia de encaixes, amigo. Ela vai se complementando. É por isso que nós precisamos estar diariamente nos alimentando da palavra, porque ela vai produzir vida em nós. Força de decisão, caráter, mudar, visão do que é ruim para se desviar, interpretações sobre aquilo que é engano para aquilo que é verdadeiro. Ok? Hoje a porta da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, a oportunidade de ter o perdão dos pecados está aberta para nós. Olha só o detalhe aqui, ó. A porta da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, de ter o perdão dos pecados, está aberta para nós. Então nós temos aqui a opção de ser salvo, de aceitar a Cristo, de ser perdoado, se tomarmos uma decisão de adentrar por esta porta. A grande questão é, você quer ser salvo? Você quer conhecer a Cristo de forma íntima, particular, para que você possa ser perdoado? Se você quiser, a oportunidade é hoje. Se eu disser aqui, quem quer aceitar Jesus? Todos queremos aceitar Jesus, sim ou não? Queremos Jesus por quê? Porque Ele é o nosso Salvador, né? Mas lembrando que Ele não veio só para salvar. Ele veio para trazer uma mensagem acerca do reino do céu. A ideia do reino do céu e saber quem é Deus, que Ele é Filho, que Ele é o Pai, que existe o Pai, é que nos traz o senso de ser salvo. Ele veio mostrar para nós que existe um mal inerente que vai destruir você. Aí nós podemos entender que Ele trouxe a salvação. Aí Ele nos oferece também a oportunidade. Então, não basta só dizer eu quero, você tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por que batismo? Porque batismo é para perdão de pecados. Você não quer ser perdoado dos seus pecados? Quem entendeu, diga amém. Veja bem, batismo era para perdão de pecados. Você quer ser perdoado dos pecados? O batismo também é uma declaração pública que você diz assim: olha, esse Jesus aí, eu o aceitei e vou seguir a orientação dele. O que Jesus fez? Foi batizado, né? Mas Jesus tinha pecado? Não, mas ele disse que era para se cumprir toda a justiça. Que justiça? Em mim e você, porque Ele é o nosso justificador. Outra coisa mais interessante ainda: no momento em que você se batiza, você recebe o Espírito Santo, que vai te ajudar a entender os projetos para a tua salvação. Vai te dar domínio próprio, vai colocar amor, alegria, mansidão no teu coração. Vai te mostrar aquilo que as trevas ocultam. E, não menos importante, é claro, você vai se tornar um filho de Deus, porque o seu nome vai para o livro da vida. Quando Jesus se batizou, o Espírito Santo veio, ficou ali como um pombo. Outra coisa que aconteceu, ouviu-se a voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. É perdoado, recebe o Espírito Santo e passa a ser filho de Deus. Registrado. Quem entendeu, diga amém. É maravilhoso, amigo. Sem esse registro de filho, você é só um bastardo. E o bastardo não entra no reino do céu. Ok? O tempo de tomar a decisão ao lado de Cristo é quando? Olha só, vamos voltar um pouquinho em Hebreus, vamos ver essa questão. Capítulo de número 3, vai estar na página de número 10, 11 e 30. Ok? O versículo é o número 12 e 13. Já vai estar na outra página, né? 11 e 31. Ok? Hebreus, carta aos Hebreus. Fica aí um pouquinho antes de Apocalipse. Ok? No Novo Testamento.
O tempo de tomar uma decisão ao lado de Cristo é hoje. Olha o que diz a carta aqui. Encontraram? Posso ler? Diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o tempo de você tomar uma decisão ao lado de Cristo é hoje, para que você não desanime e para que vocês não vivam no contexto enganoso do pecado e por causa disso sejam destruídos. Entendeu? Tenham cuidado, irmãos. Olha o que o texto diz. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Um coração mau e descrente. Um coração mau e descrente, ele não tem condição nenhuma de tomar uma decisão para viver uma experiência com Cristo. Primeiro é mau, segundo, não crê. E qual é o critério para a salvação? O primeiro critério? Fé, crê. Um coração mau que não crê, vai chegar a Deus quando? Ele sempre vai dar uma desculpa para ele mesmo. Qual é a desculpa? Não estou pronto. Eu preciso que Deus me faça sentir no coração. O coração é enganoso, amigos. Se você não viver uma experiência e deixar Deus agir em você, você nunca vai estar pronto ou sentir-se pronto, porque o coração é mau. Quantas vezes eu pensei em entregar minha vida para Cristo, mas o meu coração era tão mau que eu nunca tive força. Chegou um ponto que Deus disse assim, Deus não, a consequência do pecado me deixou numa situação tão difícil que eu tive que sair e fui para outro lugar. Lá nesse lugar, aí eu fui ter um encontro com Deus. O que eu quero dizer? Estava na rua, um drogado, jogado, comendo lixo no meio da rua, fui para o centro de recuperação, consequência de tudo que eu perdi. Quando eu chego lá, eu encontro a porta aberta. Sabe o que eu fiz? Entrei nela. Aquele coração mau, ele tirou e colocou um coração de carne. Aí Deus me deu família, me deu filho, me deu uma condição, e eu tenho o maior prazer de dizer isso para você. Sabe, mas partiu de quê? De uma experiência particular. Eu fui vivendo e Deus foi trabalhando. A palavra de Deus foi fazendo sentido e eu fui colocando em prática. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Aqui e ali eu deslizo, cometo um erro, eu digo um palavrão, falo alguma coisa, porque eu também sou ser humano. Ainda estou nesse contexto mal. Mas o Espírito Santo que eu recebi quando fui batizado, ele diz, opa, confessa e deixa. Foi que Jesus disse para a mulher que foi pegada do adultério? Não peques mais. Mas ele não condenou porque tinha pecado. Na verdade ele orou, disse foi para os outros, lá e vocês aí, que quer matar ela, vocês têm pecado ou não têm? Porque quem não tiver, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, meu irmão. Então nós estamos aqui num contexto de melhora, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque enquanto essa porta estiver aberta, nós temos condição de entrar. Mas quando ela se fechar, aí não vai haver mais tempo para nada. É por isso que eu falo, se a gente chegar atrasado no lugar, a gente fica triste. Imagine para a salvação das nossas vidas. Viu o desespero daquelas pessoas afundando, enquanto Noé está seguro na arca? Muitos estão adiando sua entrega a Cristo, imaginando que pode ser feito a qualquer tempo. Tem gente que desde pequeno vai para a igreja e nunca quer Jesus. Adiando. Ele tem consciência de que é um caminho bom, mas ele nunca quer. Nunca quer. Aí chega um tempo que ele não vai ter oportunidade mais. Aí na hora da dura ele diz, Senhor, me perdoa meus pecados. Já está morrendo. Aconteceu comigo isso aqui, ó. Eu tive uma paranoia de dias e dias usando droga sem dormir. A minha mente ultrapassou. Aí eu mesmo chamei a polícia para mim. Aí quando a polícia chegou, eu pensei que era eles que iam me matar. Fiquei doidinho da cabeça, ó. Rapaz, eu via tanta coisa. Sabe quando eu perdi as forças, porque eles me algemaram dos pés à cabeça, que nem um porco amarraram, jogaram dentro do camburão para levar. E eu querendo quebrar o vidro da viatura com a cabeça. E lá eu lembrei de pedir perdão para Deus. A minha cabeça eu estava indo para morrer, certo? Então eu me lembrei, Senhor, comecei a pedir perdão. Comecei a fazer promessa. Se o Senhor me livrar daqui... Na verdade, eles não estavam querendo me matar, eles estavam me levando para mim sair daquela neurose. Foi que eu dormi lá na central, no outro dia me soltaram.
Ok? Mas na minha cabeça, eu estava indo morrer. Então tem pessoas fazendo o quê, ó? Adiando a sua entrega a Cristo, pensando que isso pode ser feito em qualquer tempo. Tem muita gente aí que talvez hoje, em nome de Jesus, eu não quero, mas é uma realidade, não vai mais ter mais tempo para ele não. Sabe por quê? Um acidente, alguém mata, entende? Um infarto por excesso excessivo de droga, consumo de álcool. Alguma coisa vai provocar ou tirar a oportunidade dele entregar a vida a Cristo. Enquanto nós aqui, graças a Deus, temos essa oportunidade, depende unicamente, sabe de quê? Atenção, porque tem gente que não presta. Atenção. A única oportunidade que você vai ter, talvez, não sei, no dia da manhã, porque a Bíblia diz que a nós não pertence, sim ou não? Então, amigos, muita gente estão adiando sua entrega a Cristo, imaginando que isso pode ser feito em qualquer tempo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, Jesus estava caminhando com os discípulos. Aí alguém chega para ele e diz: mestre, deixa que eu te siga. Permita que eu te siga. Aí Jesus disse: ei, olha, as aves têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para ele: olha, tudo bem, mas veja bem, a nossa caminhada vai ser dura. Vai ter momento que talvez não tenha um teto, ou talvez um colchãozinho para dormir, mas segue fértil, nós estamos juntos, ok? Aí lá na frente, chegou, Jesus olha uma pessoa e diz para ele assim: ei, segue-me. Aí essa pessoa disse assim: Senhor, permita primeiro eu sepultar meu pai. O pai desse homem ainda não tinha nem morrido. Ele estava querendo um tempo, para depois ele seguir Jesus. Então veja bem, a Bíblia não diz, mas sabe lá se esse cara conseguiu seguir Jesus? Ok? Então, amigos, tem gente imaginando que isso pode ser para qualquer tempo, mas ninguém sabe o dia da manhã. Eu também não estou aqui criando mau presságio. Se eu sair daqui, chegar ali, pode ser que eu vou, mas se eu for, eu estou consciente que eu estou indo com Cristo. Essa é a minha esperança, ok? E eu vou saber, eu tenho convicção disso, mas eu vou saber quando Cristo me ressuscitar. Então, eu prefiro viver nessa esperança do que sem esperança. E isso está causando um bom e uma boa reação na minha vida. Chegará um momento, dentro em breve, em que a porta da graça estará fechada, ok? Assim como aconteceu lá no Éden, em que fechou-se a porta lá, o acesso direto à árvore da vida. Jesus sai do santuário, termina a intercessão, aí vai haver comoção no céu. O que é isso aqui, ó? Jesus está intercedendo por nós, pelas tuas orações, pelos teus pedidos, pela tua vida. Mas quando isso cessar lá, meu amigo, aí vai haver comoção no céu. Por quê? Porque muitos estarão perdidos. Quem é justo continuará justo, mas quem é ímpio continuará sendo ímpio. Ou seja, depois que Jesus vir, meu irmão, os justos estarão justificados com ele lá no reino eterno. Mas os ímpios vão morrer, vão continuar ímpios, não tem para onde correr. Quem não se decidir estará o quê? Vamos ver Jeremias capítulo 8, 20, nós vamos terminar. Jeremias está no Antigo Testamento, né? Depois de Isaías aí, Jeremias capítulo 20, depois de Salmo, depois de Provérbios, depois de Eclesiastes. A página é a 722, 722, 722, ok? A referência é capítulo 8, versículo, Jeremias capítulo 8, versículo 20. Na verdade, a página é 709. 709. 709. Ok? O versículo é o 20. Na verdade, é a página 710. Eu vi o capítulo, mas é 710, ok? Essa é uma página antes. Ok? Versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Quem não se decidir hoje, estará perdido. Diz assim o texto, ó. Posso ler? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Todo o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Vou voltar de novo o versículo 20, o 20, que é só o 20. Diz assim, ó. Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Sabe que tempo nós estamos vivendo aqui? O tempo da colheita. Ou seja, a verdade é assim, o tempo da plantação, né? Que é no verão que se planta, não é isso?
Porque na chuva ninguém planta nada. Ok? Então, se está sendo plantado a semente do evangelho no coração das pessoas, quando acabar essa colheita, porque o Senhor também está colhendo os seus, separando, porque Ele vai separar o trigo do joio, né? Está separando. Aí o que é que acontece? Se você não tomar uma decisão, como diz aqui, nós estaremos perdidos. Ou seja, e nós não estamos salvos. Ok? Enquanto há oportunidade, nós precisamos atender. Muitos procurarão a palavra de Deus, mas não acharão. No livro de Amós, capítulo 8, 11, está escrito assim, ó: haverá dias em que enviarei fome sobre a terra e sede. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Enquanto você tem a oportunidade, vai haver um dia que ela estará escassa. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Daniel capítulo 12, versículo 1 traz uma descrição sobre esse dia. Ok? Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará anjo para proteger. Sabe, amigo, quando você começa a viver uma vida com Cristo, muitas dificuldades vêm, mas você não está só. Deus envia anjo para te proteger. São derramadas as 7 últimas pragas. Lá em Apocalipse fala sobre o flagelo que está sobre esta terra. Muitos deles já têm acontecido e muitos virão. As 7 últimas pragas. Aí nós temos o decreto dominical. Este acontecimento completa a medida de iniquidade e põe o fim ao tempo da graça. Ou seja, quando hoje nós temos o livre acesso de adorar a Deus, de adorar no sábado, mas vai haver um tempo em que esse dia também vai ser impedido de uma forma. Se qualquer um de nós que se reunir no sábado aqui vão ser perseguidos. Isso chama-se decreto dominical. Quando isso acontecer, quando começar a acontecer, aí, meu irmão, o tempo da graça vai ser interrompido. Deus não vai deixar. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar nós ser destruídos por falta dessa obediência aí. Como o amor de Deus é revelado? João 3,16 já nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Alguém tem maior amor do que este? O amor de Jesus? Deus nos amou mesmo nós sendo pecadores. Ok? Como o salmista revela a misericórdia de Deus? Que a misericórdia de Deus é grande para quem o que é temer? Respeitar, obedecer, reverenciar, adorar. Isso é temer. Mas eu pensei que era ter medo. Não, Deus não é um tirano. Deus não é o teu inimigo. Deus é o teu amigo. Então a diferença entre ter medo e respeitar. Então obedecer. Que a misericórdia de Deus é grande para quem os teme, para quem o honra. Como devemos ser ao aproximar-se o tempo da graça? Aproximar-se o fim do tempo da graça? Segundo a sua promessa, devemos esperar o quê? Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Quem está esperando um novo céu e uma nova terra? Diga amém. Então você precisa manter-se firme. Ok? Quais algumas características do fim do tempo da graça? Todas essas referências aqui falam acerca do tempo do fim da graça. Sistema mundanista, quando Cristo vir, ok? É porque não vai dar tempo de nós ler tudo isso aqui, mas veja bem, passou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Ou seja, as pessoas, Deus está sendo pregado o evangelho, está sendo seminado a semente do evangelho, mas muitos não estão tendo, mas depois vão dizer assim: não tenho mais tempo. Ele diz aqui, eliminarei todos os que nem deixaram seus caminhos. O justo a santificar-se e o imundo a continuar sendo imundo. Ou seja, Deus vai eliminar todos aqueles que não deixaram o seu caminho de imundície e não quiser se santificar ou ser santificado por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que nós vamos procurar se santificar, irmão? Santificação é um processo contínuo de aprendizado e melhora no nosso comportamento, na nossa adoração a Deus através do conhecimento bíblico. Mas tudo isso parte de um princípio: aceitar Jesus e fazer aquilo que Ele ordenou, ok? A porta da graça foi aberta quando Deus decidiu que salvaria o ser humano, caso o homem pecasse. O homem pecou, Ele abriu a porta da graça, que é Jesus. Isto foi decidido antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, quando o homem pecou, Jesus se levanta como Cordeiro já na missão de ser morto. Para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados e pagos através desse sacrifício. Ok? Quando Adão e Eva pecaram, Deus tornou essa graça salvadora conhecida por meio de uma promessa. Quem foi que Deus prometeu? Jesus Cristo, o Redentor. Desde então a salvação é oferecida a todos os homens. Ok?
Jesus é o caminho que pode levar para a vida eterna. A porta da graça se fechará, aí não haverá mais chance de salvação. A porta da graça, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Hoje a porta da graça está aberta a todos. Aí a recomendação é aproveitar. Quem quer aproveitar essa oportunidade, diga amém. Veja bem, eu vou explicar para você de novo. Dia 2, terça-feira agora que vem, haverá uma festa chamada Festa do Novo Nascimento, onde algumas pessoas aqui já decidiram, por entender que Cristo é o seu Salvador, e vai fazer essa experiência com Cristo através do batismo. Já tenho alguns amigos, vou preencher a ficha de mais alguns. Ofereço para você. O que é batismo? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Isso é uma declaração de que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Ele é para que nós possamos receber o Espírito Santo e viver uma novidade de vida, ou seja, os pecados de outrora foram apagados, Deus não faz questão de se lembrar, aí agora você começa uma vida nova, aprendendo dentro da palavra de Deus os caminhos que deve andar, ok? Lembrando que eu vou passar na casa de alguns de vocês, vou conversar com os pais, e isso depende também do querer de vocês, ok? Já tenho aqui meu amigo Abraão, graças a Deus, vou passar também na casa do Pedro, da minha amiga ali, Gabriele, do meu amigo, toda vez eu esqueço de ser abençoado, Charlie, né? Charlie, e do meu amigo Caio, ok? Eu também vou visitar a minha querida irmã Fátima, a minha querida irmã aqui também, o nome dela que eu esqueci, Dona Neuza, que é a mãe ou é neta da vó é a mãe dela, mas é também da Valéria, né? Isso. Vou lá passar lá na sua casa. Sua casa fica bem na esquina ali, né? Do lado esquerdo. Já do portão vermelho lá. Então, vou lá visitar a senhora. Eu tenho certeza que a senhora já tem estudado a Bíblia. Deus já mostrou para a senhora que o caminho é esse mesmo. E não tem tempo para a gente ficar perdendo, não. O tempo é hoje. Então, já vou logo preencher a ficha logo. Para nascer como uma nova criatura. Amém? Então, veja bem. Eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta. Ninguém vai fechar. Satanás pode se levantar. Claro que é. Eu entendi. Pode sim, claro que pode. A senhora mora com ele quanto tempo já? Tem quantos filhos com ele? Oh, pronto, essa igreja aqui vai votar que a senhora quer, então nós vamos aceitar a senhora, se seu marido não quer. Nós temos um voto especial na igreja, irmã. A igreja aqui entende que você quer, seu marido ainda não quer, mas logo depois de você, ele também vai. Tem essa questão, né? A senhora que não quer casar? Por que a senhora não quer casar?